Professor, tudo bem com o senhor? Tudo bem aí? Dá um salve aí pro pessoal do meu canal aqui. Alô, pessoal. Tudo bom? Professor, é o seguinte, a gente vai fazer esse questionário aqui, essa entrevista com o senhor, que eu denominei de A Revolução Brasileira e o Movimento Conservador. E a gente vai começar com perguntas mais superficiais sobre a política nacional e os movimentos, etc. E depois a gente vai descendo e afunilando em discussões um pouco mais profundas em relação à sua própria filosofia. A primeira pergunta que eu queria que o senhor respondesse, e até fizesse algumas observações bem pertinentes, é em relação ao movimento conservador brasileiro. Porque, assim como o Roger Scruton, de quem nós vamos falar daqui a pouco, foi uma espécie de pai da revolução na Hungria, né, nos anos 80, em que ele fazia aqueles grupos de estudo nas catacumbas, etc., o senhor acabou sendo, não nas catacumbas, começou sozinho nas catacumbas, né, mas depois eclodiu e acabou aí causando o que o senhor mesmo denominou da Revolução Brasileira, né, para essa nova situação. É claro que o movimento está com trancos e barrancos, pelas razões que eu imagino que o senhor vai dar, né? O senhor de algum modo disse aqui num artigo no Diário do Comércio, em 2006, chamado Pela Restauração Intelectual do Brasil, que está no mínimo, eu estou aqui com a edição especial de luxo, ficou bonita pra caramba, o senhor disse que o Brasil, isso na época, né, tornou-se invisível a si mesmo, ou seja, que os brasileiros já perderam a capacidade de observar o país de algum modo. Mas eu acho que isso também se aplica aos próprios conservadores, que estão incapazes de ver a situação, que estão perdidos na política diária. Porque assim, eu vejo esse pessoal que entrou agora na política, ou os que agora ganharam certa ascendência cultural, ficaram com muitas esperanças de que o Bolsonaro, de algum modo, pudesse resolver os problemas, né? E aqui até cito uma frase do Bertrand do Juvenel, mas aqui ele fala do pessoal esquerdista, revolucionário. Mas eu acredito que essa colocação dele se aplica ao pensamento que muita gente tem em relação ao atual governo e ao atual movimento conservador. Ele diz assim, que quando acontece a revolução, o pessoal que participou dela acredita e crê em combater a opressão, limitar o poder, fazer cessar a arbitrariedade, garantir a liberdade e a segurança de cada um, remediar a exploração do povo e punir os que se beneficiaram dela. Mas ele fala que isso aí é uma doce ilusão, acreditar que vai acontecer de uma hora para outra, né? Então, professor, eu queria que o senhor comentasse o estado do movimento conservador no Brasil. Como é que está a situação? Bom, aqui nós não podemos compreender nada do que está acontecendo se ele não tiver em conta a história cultural, a história mental do Brasil dos últimos 50 anos, pelo menos. Durante esse tempo, qualquer ponto de vista que fosse contrário às ilusões comunistas foi totalmente excluído da vida cultural. Quer dizer, quando eu digo vida cultural, quer dizer, do ensino, das universidades, do movimento editorial, da mídia, de tudo, enfim, né? Sobretudo nas universidades. Você pode fazer o seguinte teste: se você perguntar assim, quantas teses anticomunistas foram aceitas, já não digo para aprovação, mas para exame nas universidades, e eu facilmente respondo, nenhuma, em universidade nenhuma, durante 50 anos. Esse ponto de vista foi totalmente excluído. Quer dizer, você teve controle, a censura mais drástica de todos os tempos. E depois aconteceu que aparece esse movimento de escola sem partido, e os cretinos, né, em vez de começar investigando e documentando esse estado de opressão, querem logo proibir o que eles chamam de doutrinação. Então, virou uma situação na qual os maiores censores e opressores de todos os tempos viraram vítimas de uma possível censura futura. Começaram a choramingar. Isso foi uma estupidez. Então, como é possível a direita ser tão burra assim? Quer dizer, ela não tem noção da sua própria situação. Quer dizer, o sujeito que não tem sequer o direito de expressar uma opinião, de repente ele quer uma lei que controle a opinião do outro. Fala, que é isso? É a total alienação. Agora, se o pessoal conservador foi excluído da alta cultura, então isso significa o seguinte: nós não temos ainda um imaginário conservador, não temos um conjunto de símbolos, não temos uma linguagem, não temos nada.
Né? E aconteceu que, vamos dizer, o símbolo unificador que, de repente, expressou toda a revolta conservadora contra o Estado de coisa foi uma pessoa, o Bolsonaro. Então todo mundo esperou que o Bolsonaro, miraculosamente, desse um jeito da situação inteira. É coisa de maluco. Não dá para fazer isso. Né? Então e também o fato de que muitos apoiadores do Bolsonaro, logo após a vitória, se voltassem contra ele ou traíssem, também é normal, porque se não há uma cultura conservadora, então o conservadorismo das pessoas é frágil, é superficial, e qualquer coisinha ele muda, tá entendendo? Não é uma coisa que tenha consistência. Então nós tivemos um problema de ejaculação precoce, quer dizer, a eleição do Bolsonaro foi uma ejaculação precoce. Você não tem uma cultura conservadora, você não tem uma militância conservadora, você não tem um partido conservador, você não tem uma única universidade conservadora, não tem uma estação de rádio conservadora, não tem um jornal conservador, não tem nada. Só agora, tem o quê? Um presidente conservador. Agora tem o jornal conservador, né, professor? Tem o BSM. Agora tem o jornal. Pois é, esse é o primeiro que aparece. Mesmo assim, não é um jornal impresso. Tinha que ter um jornal impresso, eu acho, né? Então, vamos dizer, há um presidente conservador eleito no meio de um vácuo cultural conservador. Então ele está completamente desguarnecido, cercado de leões, lobos e serpentes venenosas por tudo quanto é lado. Todo mundo querendo acabar com a vida dele. Não é isso? E eu também, como eu sou, de certo modo, o símbolo dessa mentalidade conservadora, o ódio que o pessoal tem de mim é uma coisa indescritível, absolutamente indescritível. Nós temos uma lista de, no mínimo 100 pessoas, né, que escrevem as coisas mais absurdas a meu respeito. Só mitologia, lendas, né? Outro dia apareceu de novo num livrinho, uma porcaria, uma bosta de livro que publicaram aí, está, o Olavo nos anos 70 foi internado num hospital psiquiátrico e fugiu de lá sem alta médica. Daí eu mostrei o seguinte, falei, olha, a única coisa que eu tenho a responder isso é uma mensagem que eu respondi em 2018 do diretor da instituição, Instituto de Psiquiatria Comunitária, Dr. Juarez Strachman, né, em que ele dizia ser um apreciador da minha sabedoria. Ele disse, como que o diretor do hospício vai elogiar a sabedoria do maluco que fugiu sem alta médica? O que é isso? Ademais, eu era paciente atendente, eu tinha a chave do hospital, por que eu ia fugir? Entrar nessa hora que eu queria. O senhor era a monja do Diderot. Pois é, tem até episódios engraçados, porque eu era paciente atendente, era frequente de ficar só eu lá, os médicos saíam, os enfermeiros saíam, ficava só eu, tomando conta dos louquinhos. E num domingo, um sujeito recém-chegado de Minas Gerais fugiu. Então eu reuni, e uma chuva desgraçada, né? Ele chamava Oswaldinho. E eu reuni o pessoal ali e falei, ó, turma, por favor, eu vou lá buscar o Oswaldinho, vocês, por favor, não fujam. Eles garantiram para mim que não iam fugir. Eu saí atrás do Oswaldinho, cheguei na esquina, estava o Oswaldinho de pijama tomando um táxi. Agarrei o Oswaldinho, fui levando ele para o hospital. Cheguei no meio do caminho e decidi lutar. Daí caímos os dois numa poça d'água. E eu agarrei numa gravata, não deixava escapar. Né? Daí juntou um monte de gente. Aí o negão falou assim, não se mete que é briga de irmão. Eu falei, briga de irmão, caralho. Ele fugiu do hospício. O Oswaldinho disse, não, quem fugiu foi ele. Disse, tá bom, leva os dois. Os caras me ajudaram a levar o Oswaldinho. Ai, puta que pariu. Isso foi a minha história no tal do Instituto. Né? Quanto tempo o senhor chegou a ficar lá, professor? Pelo Dr. Juarez, eu vi o modo que ele... Né? Eu lembro um dia chegou um interno lá muito violento, né? Uhum. Entrou, quebrou uma garrafa assim na mesa e disse, quem vai entrar? Né? E daí o Dr. Juarez, que era um homem baixinho, ele veio com uma injeçãozinha assim e falou, não faça isso, meu filho, senão a gente fica com medo, vira a bundinha aí. O cara virou, deu um sossego, deu um cara doido.
Pelo menos o senhor arrecadou bastante história para contar, né, professor? Ah, nossa! Então, professor, mas assim, ainda que haja essa confusão e tentem atacar o senhor, inclusive, por ser, vamos dizer, o pai da Revolução Brasileira, existe ainda uma tentativa, existe um resquício de pessoas dentro desse movimento que estão se mantendo firmes, né? E que o senhor acha que ainda é possível uma restauração? Nós precisamos de tempo, porque eu vejo o seguinte: todo o meu esforço não foi para criar um partido conservador, nem um movimento político conservador, é para criar uma nova intelectualidade. Uhum. E eu vejo que os primeiros resultados desse esforço agora é que estão aparecendo. Uhum. Agora nós temos uma nova geração de intelectuais de primeiríssima ordem, melhores do que qualquer coisa que a universidade tenha produzido. Quer dizer, a produção nossa, dos nossos alunos, é maior e melhor do que a de qualquer universidade brasileira. Então hoje nós temos já essa nova intelectualidade. Só que, uma vez conversando com o Roberto Campos, a gente perguntou assim: de uma revolução cultural até uma revolução política, quanto tempo passa? E nós fechamos negócio em 30 anos. Né? Então, bom, nós temos uma intelectualidade conservadora, quer dizer, daqui 30 anos nós temos uma revolução política conservadora. Só que o presidente já está aí, né? E está sendo, como é que se diz, levando pedrada e tiro de tudo quanto é lado. A reação desse pessoal da esquerda é muito violenta, não só porque eles dependiam da sua situação política para sobreviver, dependiam de verbas estatais, aquela comedeira toda, aquela roubalheira toda, alimentava muito intelectual, muito artista, muito vagabundo. Eles ficaram desesperados, porque agora não tem mais dinheiro do Estado. O ódio deles é impressionante, porque não só eles ficaram sem o dinheiro, mas agora eles estão sendo acusados. Né? O pessoal perdeu a confiança neles, viu que todo mundo ali é picareta mesmo. Né? Uhum. Então ficaram sem dinheiro e desmoralizados. Eles têm razão de me odiar, eu também odiaria se fosse eles. Né? E, professor, o Roger Scruton falava, inclusive quando ele deu a sua mensagem ao Brasil certa vez, ele falou assim: o movimento conservador brasileiro não dá para ficar se espelhando no movimento anglo-saxão americano, mas ele tem de criar o seu próprio movimento conservador, dando na cara desses afofados aí que ficam, oh meu Deus, porque os Tories, né, o pessoal lá, os widgets, porque os republicanos, e a gente não tentou ainda criar uma consciência nacional conservadora de fato. Né? Sim, você vê que o movimento conservador em toda a Europa, ele tem raízes, ele surge 200 anos atrás, é isso? E ele faz parte da cultura, tem o seu lugar na cultura. Mesmo assim, a esquerda mais recente se tornou violenta contra isso, todas as perseguições e difamações que o próprio Roger Scruton, na extrema velhice, acabou sofrendo. Mas isso não era normal. Né? Você não vai dizer, por exemplo, que o Gilbert Chesterton sofreu coisa semelhante. Não. Nunca aconteceu. O Churchill sofreu isso? Não, nunca aconteceu. Mas nem a Margaret Thatcher sofreu ataques. Nem o Reagan. Quem? Nem o Reagan. Nem o Reagan. Quer dizer, o movimento conservador americano é mais recente. Se você for até nos anos 40, você tem o livro famoso do Lionel Trilling, o maior crítico literário americano. O livro chama-se The Liberal Imagination. E ele dizia ali que a única tradição cultural que existia nos Estados Unidos era liberal. Liberal quer dizer esquerdista. E ele faz um estudo ali do que é a imaginação esquerdista. Então, pega toda a literatura que dava a base simbólica e emocional do esquerdismo e ele retrata ali. Naquela época estava surgindo o movimento conservador americano, com o livro do Albert J. Nock. E a primeira vitória política, que foi a eleição do Ronald Reagan, passaram-se 40 anos. Né? E nós não tivemos tempo para isso. Né? Você vê, o meu primeiro livro saiu em 1993, que era a nova era Revolução Cultural. Em 95, 96, sai o Jardim das Aflições e depois sai o Imbecil Coletivo, que foi um imenso best-seller na época. Esse foi a verdadeira revolução. Esse livro puxou o tapete da intelectualidade esquerdista. Isso foi em 96. Né? Imediatamente já começa o movimento político conservador. Né?
E, assim, em menos de 20 anos, você tem já uma política militante conservadora, né, que culmina, então, na eleição do Bolsonaro. Foi muito pouco tempo. Não houve tempo de formar uma intelectualidade conservadora. Ela está formada agora. Agora eu sei que existe. Vejo nomes como, né, Evandro Pontes, ou Ronald Robson, né, uma multidão de alunos meus, dos quais eu muito me orgulho, tenho muito orgulho dos meus alunos, porque eles são a verdadeira intelectualidade brasileira hoje. Você não tem na esquerda quem possa competir com eles. Né? Comparado com eles, o pessoal da esquerda hoje é um bando de coitadinhos, né? Aleijadinhos tentando jogar futebol com duas muletinhas. Não dá. Né? Nem os mais famosos podem competir com eles. Né? Você pega aí o Christian Donkey, que o pessoal, eu chamo Christian Donkey, né? O Ruim Fausto. O Ruim Fausto está com 183 anos, né? Não adianta. Ainda é dos melhores dessa época, né? E agora pode ser um menininho aí que leu o Karl Marx inteiro, né? Mas ele só leu o Karl Marx, ele não sabe mais nada. Ele não sabe nem o que é a história do marxismo como movimento, né? Ele diz, vocês dizem tal coisa do Karl Marx, mas eu vou lá no livro dele tal, da carta que ele escreveu para não sei quem, na data tal, ele diz o contrário. Então ele imagina que o marxismo é assim, é obra de Karl Marx, não é? O marxismo é um vasto movimento enormemente complexo, que se autodefine no curso da praxis. Ele mesmo se diz, esse mesmo movimento ele se define a si mesmo, assim, né? E a conversa ideológica do marxismo mudou 1000 vezes. Ela se contradiz, depois volta atrás, né? Coisa que ela abominava, né? Por exemplo, para Lenin, o nacionalismo era a peste. O nacionalismo é o instrumento da burguesia imperialista, né? Quando chega no tempo do Stalin, o Stalin percebe que o nacionalismo pode ser um grande negócio. Ele incentiva o nacionalismo contra, né, o que eles chamam de imperialismo americano. Então, de repente, a comunistada vira todo mundo nacionalista. O Partido Comunista Brasileiro surge dessa tradição, o comunismo nacionalista. Ainda tem remanescentes dessa época. Olha, o Ciro Gomes é um remanescente disso. O Aldo Rebelo é um remanescente disso. Né? E o pessoal mais novo pertence a outra fase, que já não liga mais para isso, só quer saber de putaria, dar o cu, fazer suruba, cheirar coca, fumar maconha. O senhor falou lá que a religião do futuro vai ser o cu e a maconha, né? O cu e a maconha, exatamente. A maior parte só pensa nisso, mas ainda existem remanescentes do antigo comunismo nacionalista, que são sinceros, eles acreditam mesmo nisso. Eles acreditam que o comunismo vai defender o Brasil contra o imperialismo e contra o grande capital. Conversa mole, porque o imperialismo e o grande capital compraram a esquerda na década de 60. Né? Hoje em dia toda a esquerda não passa de um bando de office boy, né? Do Jorge Soros, dos Bilderberg, em suma, né? Que são os grandes potentados da economia. Então, o esquerdista também não tem a consciência exata da posição que ele desempenha. Né? Professor, eu gostaria de falar rapidamente aqui, antes de pular para alguns aspectos da sua filosofia, sobre o próprio Roger Scruton, de que a gente já falou. O senhor podia dizer assim, qual é o peso dele no movimento conservador, filosófico, e também, eu acho que na sua própria vida seria interessante para a gente conhecer aonde ele tocou, o que ele mostrou de novo. Porque ele era um conservador interessante, porque além de tratar de questões filosóficas políticas, ele também era romancista, era compositor, organista, ele era uma espécie de polímata, né? Sim. Olha, quem primeiro me falou do Roger Scruton foi o falecido Daniel Brilhante de Brito. Daniel Brilhante de Brito era o homem mais culto que havia no Rio de Janeiro. Eu costumava ir na casa dele para ouvir ele falar sobre poesia, música, essas coisas todas. E era uma diversão, porque qualquer poeta que ele citava, ele recitava na língua originária. Você falava lá de Pushkin, saíam os versos em russo, e assim por diante. Né? E ele um dia saca esse livro, Pensadores da Nova Esquerda, Thinkers of the New Left, do Roger Scruton. Eu não sabia quem era o Roger Scruton, levei o livro para casa, e quando li, fiquei absolutamente maravilhado, porque ele era um homem assim, que em 5 páginas ele destruía um filósofo de esquerda.
Sim, não sobrava pedra sobre pedra, um negócio arrasador. Né? Ele tinha um treino lógico maravilhoso, treino lógico da escola analítica, né? E que ele dominava de trás para dentro. Então ele, para ler um texto e perceber as inconsistências, era um negócio incrível. Então ele pegava ali o Georg Lucas, pegava, né, o Leng, que era o cara da antipsiquiatria, né, Michel Foucault, fazia um arraso. Eu ainda acho que, na política, esse é o melhor livro dele. Depois ele fez uma nova versão desse livro, eu não gosto da nova versão. Né? Eu acho que eu fico puto da vida quando o sujeito faz um livro bom e depois ele lança uma nova versão, modificando tudo. Falei, o livro era perfeito, não era para mudar nada. Solta outro livro depois. Isso também, o nosso embaixador Meira Pena, né? Ele teve um livro escreveu um livro chamado Psicologia do Subdesenvolvimento, uma série de ensaios sobre a sociedade brasileira, que é uma maravilha. Depois ele lançou uma segunda edição que tinha 3 vezes o tamanho, misturou outras coisas, descaracterizou o livro completamente. Isso não se faz. E o Scruton também, né? Lançou o livro com um novo título, uma estrutura não tão límpida quanto a do primeiro, ficou mais complicado. Então eu recomendo, se alguém tiver acesso à edição originária do Thinkers of the New Left, lê de preferência a essa. É uma obra-prima. Eu não conheço nada parecido no mundo inteiro do pensamento conservador. Nada se compara a essa maravilha. Né? E, professor, agora eu queria entrar em algum aspecto da sua filosofia que toca, na verdade, num ponto que a gente já falou na primeira pergunta sobre a Revolução Brasileira. O senhor já falou certa vez que o Marx provavelmente não previu na obra dele que o plano dele de revolução do proletariado contra a burguesia iria resultar na ditadura dos intelectuais, né? Eu disse que esse é um problema enorme na obra do Marx. Né? A gente vê que em certos pontos ele demonstra que ele tem uma consciência de que os intelectuais dominavam a classe proletária e de que precisavam continuar dominando por mais algum tempo. Né? Mas a pergunta, eu não sei se ele fez por dentro, ou se em algum ponto da sua vasta obra ele toca nisso. Eu procurei e não achei, pode ser que esteja lá. Mas o problema central é o seguinte, se os proletários, por um lado, Marx diz que só o proletariado pode ter uma visão objetiva do movimento da história universal. Porque o ponto de vista das outras classes é deformado pelo seu interesse específico, né? Mas o interesse do proletariado coincide com o da humanidade inteira. Então, por isso, o proletariado tem um ponto de vista universalmente válido. Por um lado, ele diz isso, e por outro lado, ele diz o proletariado é ainda dominado pelos intelectuais e precisa do guiamento dos intelectuais. Peraí. Se só o proletariado tem a visão objetiva, por que ele joga uma outra classe o dirige? Né? Marx não resolveu esse problema. E, na prática, o que aconteceu? A ditadura dos intelectuais. Se você for ver ali na União Soviética, isso é claríssimo. Você não tinha, nos primeiros comitês centrais, você não tinha um único proletário, tinha um monte de intelectual. Né? Isso foi assim no mundo inteiro. Você vê, no Brasil, a primeira liderança proletária que aparece no meio comunista foi o Lula. Né? Aliás, esse é um grande complexo dos comunistas, era esse, né? Que não tinha proletário nenhum. Quando apareceu o Lula, eles tiveram um orgasmo. Um proletário, que maravilha. Então, o Lula se formou. Ele é o símbolo da unidade proletária do movimento comunista. E o Lula soube se aproveitar muito bem disso. O Lula nunca foi um líder propriamente, ele foi um símbolo unificador. E ele percebeu isso aí, ele percebeu que a unidade do movimento estava na pessoa dele. Tanto que dentro do movimento ele não tinha inimigos, ele era amigo de todo mundo. Havia mil divisões e, como é que se diz, dissensões ali dentro, mas o Lula unificava tudo. E ele soube usar isso aí muito, muito bem. Se eu fosse comunista, eu mandaria fazer uma estátua para o Lula. Eles andaram falando mal do Lula, acho que eles são muito ingratos. O Lula é um sujeito que, veja,
no 15º aniversário do Foro de São Paulo, o pessoal das Farc mandou para o Lula uma mensagem agradecendo por ter salvado da destruição o movimento comunista latino-americano. E ele fez realmente isso. Com a criação do Foro de São Paulo e com a estratégia que eles usaram, né, na política brasileira, eles salvaram o movimento comunista. Salvaram como? Com o dinheiro brasileiro, evidentemente. Né? Quando o Lula assume a presidência, ele não assume para implantar o socialismo no Brasil, ao contrário, ele assume para fomentar o capitalismo ali, para com o dinheiro do capitalismo poder fomentar os partidos comunistas e o regime comunista falido. Isso ele fez maravilhosamente bem. Os caras deviam agradecer, deviam estar chupando a pica do Lula. Né? Mas, como ele se deu mal, então decidiram falar mal dele para ver se limpam na reputação dele. Não é isso? Então, para os comunistas ele foi maravilhoso. Né? Agora, nós sabemos que tudo que é comunista, nós sabemos como termina. Sempre termina, né, em choro e ranger de dentes. Né? Todas as promessas, todas as expectativas, as esperanças, etc., viram um pesadelo no fim. Né? Virou um pesadelo na União Soviética, na China, na Hungria, na Polônia, em Cuba e no Brasil também. Só que no Brasil não foi uma ditadura comunista, foi um regime capitalista financiador do comunismo. Então, um regime baseado no roubo. Né? E deu no que deu. Professor, o senhor não acha, o senhor aliás já chegou a pensar, ou alguém já perguntou, se de algum modo essa mesma lógica que aparentemente não estava, não foi percebida, aliás, por Marx dentro da obra dele, de algum modo, talvez isso tenha passado desapercebido, não sei, na sua própria obra, no sentido de que ela pode ter de algum modo, não no seu discurso explícito, mas na lógica interna dela ali, estimulado a criação de um movimento político antes de um movimento cultural. O senhor chegou a pensar nisso ou não? Olha, o que aconteceu é o seguinte, que primeiro, Marx só entende a noção de classe quando definida por uma função econômica. Uhum. Classe é a posição na ordem econômica. Mas olha, existem classes que não se definem economicamente. Os intelectuais, por exemplo. Uhum. Os intelectuais são indivíduos que podem vir de todas as classes e eles têm um senso de unidade, né, por aquilo a que se dedicam, pelos seus interesses intelectuais, etc, etc. Isso é outra coisa. O lucro proletário está definido economicamente, sim. Né? O lucro proletário não tem função econômica. Ele não ter função econômica é a sua definição econômica. Agora, os intelectuais não. Então, aqui, o lumpen proletário também se define assim. Não, é outra coisa. Né? O lumpen tem uma definição econômica, mas os intelectuais não têm. Tanto você vê, o intelectual pode ser tanto assim, um filho de milionário, né? Quanto pode ser um pobretão, até um mendigo pode ser. Né? Você pega ali, sei lá, Leon Blois, eu lembro do escritor brasileiro João Antônio, era quase um mendigo, né? E fazia parte do meio intelectual, tanto quanto, sei lá, o Alceu Moura do Lima, que era um cara rico, né? Elegante, o Enio Silveira, que era o dono da civilização brasileira. Então, não há uma definição econômica da intelectualidade, se define pela sua função e pelos seus interesses intelectuais. Então, olha, uma consciência da importância real dos intelectuais no movimento só aparece mesmo com Antônio Gramsci, já nos anos 30. O Gramsci enfatiza o papel ativo do intelectual, mais ativo do que o do proletariado. É que então, a consciência, vamos dizer, da importância ativa da intelectualidade na condução do movimento revolucionário só aparece mesmo com Antônio Gramsci. E aparece também com Georg Lukács. Georg Lukács falava que a consciência proletária não é uma consciência atual, mas uma consciência potencial. Quer dizer, o proletariado tem uma consciência potencial que a intelectualidade desperta e daí cria a consciência proletária, já como efeito posterior. Então não é que o proletariado tem uma consciência e em nome dessa consciência faz a revolução. Não, ele faz a revolução e depois se desenvolve a consciência dele, né? Invertendo a proposta de Marx. Né? Então essa é uma característica do marxismo.
Ele muda de identidade, assim, é camaleônico, o tempo todo está mudando, né? E o sujeito que é entusiasmado pela obra de Marx não entende isso, tem uma visão literária de Marx, né? Do marxismo. Entende o marxismo apenas como obra de Karl Marx, só uma bobagem, infantilidade. Né? Então você pega aqui o livro do Kolakowski, né? Correntes Municipais do Marxismo, ali você tem a verdadeira identidade do marxismo. É um saco de gato, evidentemente, né? Então, a intelectualidade como objeto de estudo sociológico é uma coisa relativamente recente, né? Forma o fenômeno daquilo que dois sociólogos franceses chamaram os intelocratas, né? Ele fez um estudo sobre os intelocratas franceses e descobriu que eles até moravam todos no mesmo bairro. Quer dizer, os caras que criavam o corpo de ideias que fomentava e orientava todo o movimento esquerdista, criava até os sentimentos mais profundos, os sentimentos mais íntimos das pessoas saíam desses intelectuais. Era um grupo de, sei lá, umas 100 pessoas, eram todas vizinhas, não eram todas no mesmo bairro. Né? No Brasil, né, também você pega esse pessoal que, sei lá, que se reúne na casa da mulher do Caetano Veloso. Exatamente, exatamente. Isso aí são o quê? São os intelocratas. Só pode pensar o que eles têm que pensar como eles, sentir como eles, ser igualzinho a eles, né? No modo de vestir, de falar, nos trejeitos, nos gostos sexuais, tudo tem que ser igual a eles. Uhum. E eles conseguiram impor isso ao Brasil inteiro, quer dizer, com uma prepotência absolutamente tirânica, excluindo 100% tudo que não combina com eles. O domínio que eles exerceram na universidade é uma coisa monstruosa, é uma ditadura. Muito pior do que a ditadura militar. Porque a censura que impuseram na mídia, impõe ainda, é total. No tempo da ditadura, eu estava num dos jornais mais visados, que era o Jornal da Tarde, era do Estadão. O que era a censura? Era um funcionário da Polícia Federal que ficava sentado na portaria, porque os Mesquitas não deixavam ele nem entrar na redação. E ali ele lia a edição do dia e cortava 2 ou 3 noticinhas. Isso era o máximo que fazia. Cortava notícias, matéria de opinião não cortava. A opinião circulava normalmente. E censura de livros não existia. Não mesmo. A época da ditadura foi a época de maior sucesso da indústria do livro comunista no Brasil. Foi. O próprio Enio Silveira, né, que foi diretor da maior editora comunista do Brasil, contou que a editora dele sobrevivia graças à ajuda do governo militar. Todos os livros, professor, da Teologia da Libertação prosperaram durante o governo militar. Durante o governo militar, exatamente. Uhum. Né? Então eles tomaram conta de todos os meios de difusão da cultura, expulsaram os pontos de vista antagônicos, calaram, censuraram. Você imagina o número de carreiras universitárias que foram destruídas por causa disso. O sujeito era carimbado como anticomunista e está lascado. Ele não entra na profissão simplesmente. Né? Então, depois, eles vêm se fazer de coitadinhos. Sempre que a gente reclama de alguma coisa, eles estão querendo, né, nos proibir de falar, nós estamos sendo censurados. São cínicos. Esses caras são cínicos, são criminosos, são psicopatas, todos eles. Comunista bom é um quadrado redondo. Comunista bom é uma galinha que fala grego, recita Homero em grego. Você está entendendo? Ou então é uma tartaruga que voa de costas. Isso aqui é um comunista bom. Não existe. Último. São criminosos, são psicopatas, são pessoas perigosas. Não se pode confiar em nada. Quando o comunista fala para você, bom dia, é melhor você estar de guarda-chuva na mão porque vai chover. Então, professor, os intelectuais de fato da esquerda tiveram grande influência. E o senhor foi mesmo vamos dizer assim, o principal responsável da Revolução Brasileira aqui. O senhor viu algum ponto na sua obra que possa ter antecipado que possa ter criado essa ejaculação precoce, ou o senhor acha que foi uma má interpretação ou algum problema na mentalidade do brasileiro? Não, eu não previ que um movimento político ia surgir tão rapidamente. Uhum. Realmente não previ. Isso aconteceu de repente. Eu estou lá tentando formar uma nova intelectualidade, né? E de repente, graças à internet,
né, certas ideias, vamos dizer, a parte mais simplória das ideias conservadoras começa a se disseminar. Talvez pela vulgarização que a internet faz. Sem dúvida, vulgarização. E aparece, claro, um monte de carreiristas, aparece os Nando Mouras, os Kins Catapirocas, um monte de gente desse tipo, Joyce, Pepa, né? E esse monte de gente começa, vamos dizer, a explorar a situação, muito compreensivo, porque havia uma revolta geral contra a roubalheira petista. Essa roubalheira chegou a um negócio, o maior caso de corrupção da história humana, né? O Mensalão e o Petrolão e o negócio do BNDES, nunca ninguém roubou tanto. É um negócio assim, sei lá, que Al Capone, perto deles é Madre Teresa de Calcutá. Né? E não era só roubo, era homicídio também, que alguém ficava inconveniente e mandava matar com a maior simplicidade. Né? O caso do Celso Daniel é óbvio, mata o Celso Daniel, mata as testemunhas, mata o investigador, né? Mata o médico legista, mata todo mundo. Até o garçom. Tem o quê? Até o garçom. Até o garçom, exatamente. Uhum. Eles são todos eles, comunistas, são assassinos, a gente precisa entender isso. São ladrões e assassinos, todos eles, pô. Tá no sangue. Uhum. A necessidade de matar é a coisa que Karl Marx deixa claro, Lenin deixa claro, Stalin deixa claro, Mao Tse Tung deixa claro. Sem matar pessoas não tomaremos o poder. São todos assassinos, é muito simples. Né? Não adianta se fazer de bonzinho. Né? Agora, é claro que eles sabem que a estratégia deles é homicida, e por isso mesmo eles têm que ser revestidos de uma aparência de santidade. Eles têm que fazer de conta que eles são os representantes da moral e dos bons costumes. Não podemos esquecer que a campanha contra a corrupção foi lançada no Brasil por quem? Pelo Zé Dirceu, no começo dos anos 90. Naquelas CPIs que havia, né? Nós vamos restaurar a moralidade, acabar com essa sem-vergonhice. O PT estava levando dinheiro para burro das empreiteiras, as mesmas empreiteiras que ele denunciava na CPI, pô. Né? Naquele tempo, veja, aconteceu isso. O pessoal da Odebrecht me contratou para escrever um relatório sobre o que estava acontecendo. Eles não estavam entendendo porra nenhuma. E eu fiquei, então, 1 ano estudando aquele negócio das CPIs. Eu tinha um quarto na minha casa só cheio de documentos da CPI. E escrevi o relatório que eles nunca tiveram coragem de publicar. Né? Ficou para eles, não sei o que fizeram. E naquela época eu me lembro claramente de ter falado para o Emílio Odebrecht, cara a cara: não se meta com o PT que você vai se fuder. Está lá o filho dele na cadeia. Mas ele tinha os assessores, né, aqueles assessores, gente importante. Então, de repente, chega um Zé Manel, jornalistinha, dá um conselho para ele, ele ouviu, né, as pessoas que respeitaram e se fudeu. A vida é assim, pô. Os bons conselhos vêm de onde você menos espera. Ô, professor, outra coisa interessante, já também falando da intelectualidade, mas dos anos 60, isso eu pensei já fazer algum tempo, principalmente quando eu estava em Roma, lá no Sínodo da Amazônia, e vendo a inércia que o movimento intelectual tem, né, depois no domínio que eles tomam da cultura e depois a força política que isso lhes dá, né? É um negócio tremendo, você não consegue segurar quando ela vem, né, a influência cultural. E nos anos 60, o Brasil teve o início do assalto cultural, por assim dizer, com grande força, quando a esquerda, principalmente ali depois do início do governo militar, já estava adotando algumas teses do Georg Lukács. Depois eles fazem uma disputa interna e Gramsci vence, né, ali mais para o final dos anos 60. Agora, o senhor costuma dizer, isso é verdade, que a intelectualidade brasileira foi morrendo dali, né, em diante. Agora, essa intelectualidade que existia, de romancistas principalmente, né, a pergunta que eu faço é o seguinte: esse pessoal, obviamente, eles eram grandes intelectuais. Agora, por que é que esses grandes intelectuais de outrora, né, não conseguiram ver este movimento surgindo e não conseguiram eles mesmos criar uma outra geração de intelectuais que não deixasse aquilo morrer? Porque assim, se eles eram tão fodas, tão bons, né, por que eles deixaram a coisa acontecer e a maionese desandar? Olha, isso aí existe um diálogo de Platão,
em que ele fala das pessoas que estão no lado certo, mas estão ali apenas por hábito, sem verdadeira consciência da situação. Mas eles estão do lado do bem porque se acostumaram com o bem, e ponto final. E foi isso que aconteceu, quer dizer, eles eram grandes intelectuais, excelentes, mas estavam ali apenas porque estavam acostumados. Eu vejo, por exemplo, o Otto Maria Carpo, ele quando chega da Europa, ele é um conservador cristão. Mas, na véspera do movimento 64, ele escreve os 2 editoriais que praticamente acenderam o estopim para o golpe, com os títulos de Basta e Fora, né? Expulsando o governo João Goulart. Um ano depois ele está totalmente na mão dos comunistas, servindo aos comunistas. Por quê? Porque dependia deles para emprego. Né? Então, o Carpo entra ali. Tudo que Carpo escreveu de bom vai até o ano 56. Depois ele começa a decair. Sobretudo depois de 64 ele começa a escrever besteira. Os artigos políticos dele são uma bosta. Uma bosta. Porque era tudo material que o pessoal comunista dava para ele. Como é que eu sei? Porra, eu estava lá. Os comunistas contavam. Eles usavam o Carpo como caixa de ressonância. E ele entrou nessa. Ele tinha muito medo de ficar sem emprego. Né? Então ele começou a ter, inclusive, delírios de perseguição. Isso eu vi, uma coisa que dá vontade de chorar, porque contra o Carpo só existiu um processo político que o próprio promotor mandou suspender. Ele não aconteceu nada contra o Carpo, o governo militar não fez nada contra o Carpo, nada. E eu tenho correspondência, eu li cartas da mulher dele, mandando para um amigo que morava na Europa, o Pedro Trompovski, dizendo que a casa estava cercada por tanques. E como a casa cercada por tanques? Não aconteceu nada. Então, os 2 velhinhos, eles estavam ali, isolados e vivendo uma espécie de delírio. Né? E ele se tornou um fiel servidor do Partido Comunista. E daí morre dizendo que jogou a vida fora. Jogou mesmo. Não a vida inteira. Assim, a parte final da vida ele jogou fora, servindo essa gente que não prestava absolutamente. Né? Eu expliquei um pouco disso na introdução que escrevi para os ensaios reunidos. Mas na época eu não tinha acesso à parte austríaca da obra do Carpo, e só depois eu consegui, né, os livros austríacos dele. Então eu confirmei, de fato chegou como um pensador conservador cristão e foi passando para a esquerda, porque todo o meio era comunista. O Carlos Heitor Coni, que era o melhor amigo dele, conta que ele rezava escondido. Puta merda. Ele não queria que os caras soubessem que ele era católico, porque ele dependia dos comunistas para o emprego. Negócio horroroso. O comunista é assim mesmo, escraviza as pessoas. Pô. Todos eles são assim. Né? Eles se acostumaram com o bem e perderam a gana de lutar, talvez isso, professor? Os intelectuais que poderiam ter reagido à coisa, na época, eles eram puramente intelectuais, eles não tinham ideia de militância nem coisa nenhuma. E muitos deles acabaram passando para a esquerda, assim, de revolta contra o regime militar. Porque os milicos é o seguinte, os milicos tomaram o poder dizendo que iam fazer eleições em 6 meses. Né? E quando eles falaram assim, falaram, não, se fizer uma eleição agora, o Carlos Lacerda vai ganhar, daí ele vai mandar em nós. Ah, nós não queremos. Então caça todos os políticos e nós ficamos aqui governando o negócio. Ficaram lá por 20 anos. Né? Algumas coisas boas fizeram na parte econômica, mas politicamente e na cultura destruíram tudo. Então, os políticos que tinham a política de direita, o governo militar liquidou os políticos de direita. Pegava só os medíocres e puxa saco. Político que tinha independência, né, não podia. Tipo o Carlos Lacerda, isso aí não pode. Né? O Ademar de Barros era meio corrupto, mas era um homem inteligente, um bom governador de São Paulo e era um líder de fato. Né? O governo militar liquidou esses caras e criou o governo tecnocrático, que era só generais e engenheiros. Né? Eles já viram que a ideia positivista ou pragmática desde esse tempo não pode ter ideologia. Tanto que você vê que eles ficaram lá 20 anos, não fizeram um filminho anticomunista que fosse. Nada. Eles se omitiram completamente na luta cultural. Né? E tinha a visão completamente errada do marxismo, achando, não, se melhorar a situação econômica
desaparece a onda revolucionária, conversa mole, coisa analfabeta. Nunca houve uma revolução comunista em país que estava empobrecendo. A França, né, nos meios séculos da Revolução, era o país mais rico da Europa. A Rússia foi o país que mais progrediu nos últimos 50 anos, né, na Europa, 50 anos antes da Revolução, e assim por diante. Cuba era assim, era um paraíso comparado com o que veio depois. E é por isso mesmo que tem revolução. Quando a situação econômica melhora, tem um monte de gente que está subindo na vida. Sobe na vida e começa a querer poder político também. É natural que quem faz a revolução não são os pobres. O pobre não tem medo de fazer a revolução. É um pessoal de classe média para cima que está subindo, mas quer subir mais um pouco. Professor, aconteceu exatamente a coisa com o Lula, né? O Brasil se arruma, a situação econômica, tem o plano real, tudo, e chega o Barba em 2002, né? Exatamente. Né? Lula foi beneficiado pela uma melhor situação econômica. Beneficiado pelo plano real. Certo. Professor, nós encerramos aqui a nossa entrevista e eu quero que o senhor aí dê uma mensagem aos conservadores brasileiros, uma mensagem para do que eles pelo menos podem fazer nesse momento difícil do Brasil. Olha, eu penso duas coisas. Primeiro, lembro a frase do Goethe: é urgente ter paciência. Você não pode esperar que o Bolsonaro resolva todos os problemas do dia para a noite. Precisa continuar dando apoio para ele e entender a dificuldade de o sujeito governar num país onde o sistema legislativo e o judiciário estão completamente na mão dos comunistas. Comunistas ladrões e assassinos. Né? O sistema judiciário e a classe política é tudo ladrão e assassino. E narcotraficante. Não tem conversa. E o Bolsonaro, ele nada fez contra essa gente. Ele está tentando resolver os problemas nacionais sem ter que entrar numa guerra direta contra os seus inimigos. Eu não sei se é possível isso, mas algum sucesso ele vem até obtendo, quase que miraculosamente. E a gente tem que continuar apoiando e entender que nós temos que tirar dos seus postos todos esses canalhas que estão lá atrapalhando tudo. É uma coisa horrível. Cada novo projeto que o governo tem que esperar pela aprovação de gente como esse seu nhonho, seu tofonhonho, nhonho, tofonhonho, saponhonho, né? E o alconhonho. E o alconhonho, Dependendo desses caras, é o fim da picada. Todo mundo sabe que são picareta, que estão querendo só atrapalhar, né? E o Bolsonaro está lá com a maior paciência, tendo que lidar com esses caras. Nós temos que apoiar o nosso presidente. Aqueles que ficaram revoltadinhos, tudo filha da puta, carreirista, que esperava um cargo. Ora, eu apoiei o Bolsonaro, nunca esperei cargo, não, ao contrário. Quer dizer, eu apoio com uma condição, que você nunca me dê cargo nenhum. Eu não quero participar desta merda. Né? Me ofereceu o cargo de ministro da Educação, eu falei, você acha que eu sou louco? Né? De entrar no ministério, onde tem lá aqueles funcionários que estão lá há 30 anos, conhecem tudo, eu entro lá, não conheço nada, vão me fazer de idiota. Né? É muito difícil, né? A gente sabe que funcionário público derruba qualquer ministro. E eu vou entrar lá, vou dar minha cara, tá? Que é isso? Eu conheço as minhas limitações, né? Eu sou, cá entre nós, eu acho que eu sou muito bom escritor, sou um filósofo sério, e sou um professor do caralho, cá entre nós. Né? Eu, como professor, eu sou o melhor que tem, eu não tenho a menor dúvida, pô. Eu vejo pelos frutos. Né? Eu criei uma geração de gênios, né? Esse pessoal que está aí nesse Instituto Borborema, outro lugar, saiu um monte de gênio. Então, tudo bem. Não conte comigo. Eu não saberia administrar um posto de gasolina, né? Porque eu esqueço o que tem de fazer. Às vezes tem a ideia certa, mas o gerente tem que todo dia lembrar do que tem de fazer. Eu esqueço. Um dia seguinte estou pensando em outra coisa, eu não sirvo para isso. Não posso administrar nada, então não me ofereça cargo nenhum. Né? Também não me ofereça um lugar no parlamento, porque como é que eu vou conviver todo dia com um bando de filha da puta, ladrão, assassino, chamando todo mundo de excelência? Excelência o caralho. Né? Eu ia querer só cuspir nos caras, bater neles, né? Eu seria preso no terceiro dia. Perfeito. Professor, obrigado, viu? Pela gentileza, Obrigado pela atenção. Muito sucesso para vocês aí. Nós vamos... Parabéns pelo trabalho que estão fazendo.